Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. E hoje, no dia 3 de outubro de 2021, nós comemoramos o aniversário de Allan Kardec. Na verdade, nós comemoramos a vinda do Consolador prometido à Terra através desse missionário que foi escolhido por Jesus. Aquele que codifica a doutrina espírita, o Espiritismo, que vem nos libertar da ignorância, que vem nos libertar da inferioridade do mal. E nós gostamos muito do Evangelho de João, seu capítulo 14, versículos 15 a 18 e também 26, porque ali Jesus deixa tão claro para nós: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos falará sobre todas as coisas e também vos fará recordar de tudo o que eu vos tenho dito. E nós temos hoje conosco esse Consolador prometido, o Espiritismo, a doutrina espírita, que quando nós buscamos conhecê-la verdadeiramente, passando pelo crivo da razão, compreendendo, mas sobretudo vivenciando, ela passa a ser eterna em nós, porque é a verdade. Por isso, nós aqui na Casa Espírita, o Semeador, há 3 anos, dedicamos todo o mês de outubro a comemorarmos Allan Kardec, o apóstolo do Cristo, aquele que Jesus escolheu para trazer à Terra o Consolador por ele prometido. E o MEAC terá início amanhã, dia 4 de outubro, com as palestras às segundas-feiras. E nós vamos iniciar o estudo de hoje do Evangelho com a nossa oração em gratidão a Kardec. Por isso, meus irmãos, vamos todos nós buscarmos esse sentimento tão nobre da gratidão e elevarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, e a Kardec, que foi o escolhido, que aqui esteve com as suas dificuldades, sem perder jamais a vontade, a perseverança, o raciocínio lógico, em nos trazer a doutrina cristã, o cristianismo redivivo, essa terceira revelação que nos lembra dia a dia cada ensinamento teu, Jesus. Por isso somos gratos e vamos unir as nossas orações nesse instante, dedicando a esse irmão, que aqui foi a personalidade, Allan Kardec, mas que sabemos ser um espírito superior, que ele receba em seu coração a gratidão de cada um de nós. Assim seja. E assim, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no 10º capítulo. Bem-aventurados os misericordiosos. Felizes os misericordiosos, aqueles que têm misericórdia, ou seja, felizes aqueles que têm indulgência, que têm bondade, que têm piedade, que têm caridade.
E se nós lembrarmos da bem-aventurança, na sua completa, vamos dizer assim, na sua frase completa, Jesus nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E é importante nós entendermos, meus irmãos, que quando nós sentimos, quando nós pensamos, exteriorizando ou não esses sentimentos, esses pensamentos, nós irradiamos aquilo que somos, irradiamos as nossas vibrações nessa faixa evolutiva que estamos. Nós interagimos com esse meio, com esse universo, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, que poderão se tornar palavras, ações, mas nós irradiamos o que somos verdadeiramente. E assim nós nos conectamos com faixas vibratórias superiores, medianas ou inferiores. São escolhas nossas, são escolhas do nosso livre-arbítrio. E quando Jesus nos fala ser misericordioso para obter misericórdia, nós vamos entender essa complexidade do universo, das leis do Pai. Porque quando nós vibramos, ou seja, quando nós sentimos, quando nós pensamos em faixas elevadas, que são vibrações de bondade, de piedade, de misericórdia, nós nos elevamos. E quais são as consequências? A paz, a consciência tranquila, a felicidade às vezes sem explicação, porque estamos vibrando na faixa do amor. Da mesma forma, quando nós não vibramos nessa faixa do amor, nós temos as consequências, angústias, uma consciência dolorida, sofrimentos, aflições, buscadas por nós mesmos. Porque nessa lei de causa e efeito, como Jesus nos diz, a cada um segundo as suas obras, quando nós percebemos que cada ação nossa tem uma consequência, nós vamos entender o amor, a justiça e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Porque Ele vai nos ensinando o amor conforme nós vamos amando. E a sua justiça é tão linda e tão amorosa e tão misericordiosa que o Pai nos permite sim reparar sempre, não de vez em quando, mas reparar sempre todo e qualquer erro, toda e qualquer falta cometida com essa lei de amor. E Ele nos dá a todos, sem exceção, o mesmo objetivo sublime: alcançar a perfeição. Alcançar essa perfeição que é sermos capazes de vivenciar essas virtudes que Jesus, o Espírito da Verdade, nos trouxe, nos ensinou e continua a nos ensinar. Essas virtudes que vão compor o amor. E aí nós vamos entender todo o resumo do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E dentro deste capítulo, hoje em especial, nós vamos estudar os itens 5 e 6, que vai nos trazer o tema reconcilia-te com o teu adversário. Ou, em algumas traduções, reconciliar-se com o adversário. É uma mensagem de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulos 25 e 26, mas onde nós vamos perceber que Jesus nos fala de uma forma muito objetiva, nos fala de uma forma muito clara. É um ensinamento tão contundente que parece que nós estamos diante do Mestre, ou então estamos caminhando ao seu lado, escutando a sua voz aos nossos ouvidos. Quando Ele nos diz: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto ainda estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao juiz
e o juiz não te leve ao seu ministro da justiça, para que ele não o prenda, porque em verdade te digo, dali só sairás quando pagares o último centavo. Olha que interessante. Jesus nos diz, reconcilia-te depressa com o teu adversário. Jesus nos pede pressa, agilidade nessa reconciliação. O que é reconciliação? É quando nós vamos restabelecer um relacionamento com uma pessoa. Mas se tem que restabelecer, quem que é essa pessoa? É alguém que nos ofendeu ou que nós ofendemos? É alguém com quem brigamos? É aquele com que nós, muitas vezes, nos deparamos em pensamento, nos sentindo magoados, ressentidos. É o adversário. O adversário é aquele a quem nós estamos contra, ou que está contra nós. E aqui Jesus nos diz, reconcilia-te depressa com este adversário. E aqui nós vamos pegar essa reconciliação. Porque quando a gente pensa em reconciliação com o ofensor, a gente quer que ele se arrependa do que fez conosco. A gente começa a ter emoções dentro de nós que nos levam a sentimentos em que nós nos valorizamos e queremos essa reconciliação por parte do outro. Isso não existe. O que Jesus nos pede é a nossa reconciliação independente da ofensa, independente do ofensor. E o que nós temos que fazer? Trabalhar as nossas emoções negativas. Trabalhar o nosso sentimento. É sermos capazes de retirar de nós orgulho, egoísmo, vaidade, que só nos levam às vinganças, aos ódios, às mágoas e ressentimentos. Raul Teixeira, certa vez, numa palestra, ele conta um caso dele próprio, em que ele foi fazer uma palestra no sul do Brasil, numa cidade do sul do Brasil, sobre o perdão. E ele conta então que após a palestra, uma jovem de 17 anos, chamada Karen, chega até ele e pergunta se poderia conversar com ele. Ele, percebendo que a jovem estava muito angustiada, com lágrimas nos olhos, ele assente. Ele fala, vamos conversar. E esta jovem então coloca para ele que ela tinha muita mágoa da sua mãe. Que ela, a sua mãe, era meretriz, era prostituta. E ela tinha muita vergonha disso. Então ela resolveu romper com a mãe. E agora que ela estava namorando e amava muito o seu namorado, ela vivia sobressaltada pelo medo de que ele descobrisse o que sua mãe fazia. E ali ela vai falando pejorativamente da mãe, dizendo das suas dores, até que Raul Teixeira pergunta para ela, você já conversou com a sua mãe sobre esse assunto? Você já questionou o porquê dessa escolha? E aí Raul fala para ela, eu tenho para mim, minha filha, que a escolha da sua mãe foi para protegê-la, mas somente ela poderá lhe dar essa resposta. E ela então busca a mãe para essa conversa. E o que ela conta depois em carta a Raul Teixeira é que ela chegou ali e olhou nos olhos da mãe dela, fez a pergunta, ouviu. Aqui a gente percebe que ela foi de coração aberto, olhos nos olhos, ouvir. E houve sim a reconciliação. Raul Teixeira conta que hoje, casada com esse namorado, mãe de 2 filhos, ela tem a bênção e a alegria de ter a sua mãezinha no seu lar, a ajudando em todas as vidas da sua existência. O que nós percebemos nessa simples história, meus irmãos, é que quando nós buscamos essa reconciliação, nós buscamos dentro de nós, na transformação das emoções e dos sentimentos, ouvir com empatia, ouvir com humildade,
porque só assim nós teremos condições de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Só assim nós seremos capazes de perdoar toda e qualquer ofensa. Porque não depende da ofensa e do ofensor, depende desse trabalho em retirarmos de nós as inferioridades desse egocentrismo tão arraigado nos preconceitos, nos ódios, nesse desejo de vingança. É um trabalho interior que nós vamos fazendo e nos desvencilhando dessas aflições, dessas dores que as mágoas e ressentimentos nos trazem. Mas quando falamos de perdão, vamos lembrar também que muitas vezes fomos nós que ofendemos e que o auto-perdão também tem um imenso valor para nós nos libertarmos dessa prisão que muitas vezes nós nos enclausuramos pela teimosia do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E Jesus vai mais além. Ele nos pede pressa, mas ele também fala algo muito importante para nós. Que nós busquemos essa reconciliação enquanto estejamos a caminho com esse adversário, para que ele não nos entregue ao juiz, que nos entregará ao ministro, que nos prenderá até pagarmos esse último centavo. Jesus aqui está dizendo que essa reconciliação ela é tão importante não só para essa existência, mas para que nós não levemos essa contenda conosco, na nossa consciência, para o plano espiritual, onde nós podemos estar envolvidos nesse desamor da falta do perdão, da falta da indulgência, por encarnações e encarnações. Quantos espíritos sofrem por encarnações e encarnações, por não se reconciliarem com o adversário, por guardarem dentro de si uma ferida que não deixam cicatrizar, que constantemente estão ali remoendo, mexendo essa ferida, fazendo com que ela sangre a todo instante. Quantas e quantas são as comunicações nas reuniões mediúnicas, em que espíritos atormentados, obsessores ferozes, se dizem atacar aqueles que estão aqui encarnados, que contam as suas histórias, que não ficaram satisfeitos enquanto não os punirem. E o que nós percebemos às vezes são existências e existências presos nos grilhões do ódio, que só terão fim, que o ponto final virá com o perdão. Então Jesus está nos ensinando que a gente resolva. E aí nós nos questionamos, mas e se esse adversário desencarnou? Que a gente eleve a ele oração, que a gente eleve ele essa piedade, e que se formos nós que elevemos o pedido de perdão, de desculpas. É o que o Cristo nos pede. Melhor ainda se estivermos juntos. Por quê? Porque teremos a capacidade de fazer de um inimigo um amigo. É essa reconciliação onde nós vamos retomar. E não é retomar no sentido de termos ali uma convivência, não. É intimamente, em sentimentos. Aqui Jesus nos deixa tão patente esses casos de obsessão, que é o que Allan Kardec vai falar para nós nesses itens 5 e 6. Que com a morte de um inimigo, de um adversário, nós não estamos livres do seu ódio, porque muitos se tornam espíritos vingativos. E nesse fato, que fato? Na falta de reconciliação estão a maioria dos casos de obsessão. Das obsessões mais graves, as subjugações. Certa feita aqui na casa, uma pessoa veio com já assim muito adiantado o processo obsessivo, seus familiares muito preocupados com tudo o que estava acontecendo. Passa-se por um atendimento fraterno, tratamento espiritual, oração pelo encarnado, mas também pelo desencarnado.
Vem a comunicação, ninguém sabe que a comunicação era do obsessor daquela pessoa. A não ser o atendente fraterno, que ali, percebendo o que se passava, vai ter muito amor, muito carinho naquele espírito obsessor, mas sobretudo sofredor, que vai falar de traições, de decepções, de um coração dilacerado, mas que na regressão percebe que ele também cometera tanto mal. E aí vem o perdão. E é tão lindo, meus irmãos, perceber o acolhimento desse espírito, que deixa de ser um espírito obsessor para curar as suas dores, se desvencilha através deste perdão. E também percebermos o soerguimento do encarnado que estava obsidiado e que passa a compreender essa condição. Porque o que Kardec vai nos dizer é que nos processos obsessivos, o obsidiado é sempre alguém que tem ali responsabilidade, que ele não está sendo obsediado por acaso, nem de forma inútil, que pelo seu proceder, ele dá sim condições de que esse espírito venha agora fazê-lo sofrer, fazê-lo muitas vezes sofrer nas suas mais caras conquistas, nos seus mais caros afetos. E aí Kardec nos explica que Deus assim permite, para que nós possamos entender o mal que nós cometemos. E é interessante que esse mal que nós cometemos não é simplesmente de ofendermos, mas muitas vezes de não termos a indulgência, de não termos a caridade do perdão. Porque Kardec deixa de uma forma tão linda e tão clara que aquele que perdoa, Deus não permite que sofra nenhuma vingança, nenhum processo obsessivo. Por quê? Porque ele está na faixa vibratória do amor. E nesses casos obsessivos, o que nós temos que compreender é que muitas vezes nós aqui hoje encarnados nessa existência não temos essa lembrança do passado. Mas se nos sentimos muitas vezes aflitos, às vezes sem mesmo explicações, nossa vida é uma constante roda gigante de emoções, que a gente pare e pense que nós podemos ter feito algo a um irmão, que a gente ore, mas principalmente que a gente escolha o caminho infalível da cura, que é o trabalho do bem. Nos lembramos do caso do Máscara de Ferro, que assim que ele acha Divaldo nessa existência, ele começa a perseguir o Divaldo. Eles eram, em outra existência, padres numa igreja, e ele então odeia muito Divaldo. E ele tenta de várias formas prejudicar. Divaldo conta até de não é nenhuma tentativa, mas de certa vez ele se encontra dentro do mar, como se estivesse hipnotizado, ele não sabia nadar, e o seu amigo salva. Depois, uma vez na rua, alguém lhe dá uma bofetada porque o confundiu. E nas reuniões mediúnicas, esse espírito sempre vinha falando para ele que estava cobrando dele. Mas o Divaldo não estava obsediado. Por quê? Porque ele buscou no conhecimento espírita, no trabalho do bem, da caridade. Se nós pegarmos a Mansão do Caminho, quantas e quantas crianças acolhidas, quantas gestantes ali podem ter seus filhos de forma tranquila. E numa dessas reuniões mediúnicas, ele vem contar que não mais atormentaria o Divaldo. E ele conta por quê. Numa certa tarde, chega uma criança na Mansão do Caminho e as pessoas que ali trabalhavam falam para o Divaldo: olha, não cabe essa criança aqui, está lotado. E o Divaldo fala que naquele momento ele olha aquela criança e pensa em Jesus. O que Jesus faria? Jesus jamais deixaria aquela criança ser colocada para fora. E ele então diz:
nós vamos recebê-la. Essa criança fora a mãe desse Máscara de Ferro, a quem ele muito amava. E quando o Divaldo tem esse ato, ele percebe ali que o Divaldo estava transformado em um ser humano melhor. E aquilo também o incentiva a se melhorar. Esse caso nos faz enxergar como é importante essa prática do bem, que vai nos levando de uma forma muito natural à reconciliação com todos os ofensores, a reconciliação até mesmo com as ofensas que nos virão. É muito importante nós entendermos o ensinamento de Jesus, porque quantos de nós ouvimos repetidamente sobre a misericórdia, sobre a necessidade do perdão. Perdão é o esquecimento das ofensas. Mas que esquecimento é esse? Não é amnésia, não lembro mais, não. É quando nós nos lembramos, nos recordamos do que aconteceu, mas não carregamos as emoções negativas, porque trabalhamos esses sentimentos em relação ao ofensor. Passamos a compreender a ofensa, passamos a compreender que aquele que ofende muitas vezes não compreende o que nós já estamos compreendendo. Que mesmo diante de ensinamentos, ainda não passou pelo crivo da lógica, da razão, ainda não busca vivenciar a lição do Cristo. Por isso, quando se fala em reconciliar-te, não pensemos no outro, mas em nós. Busquemos essa reconciliação com quem quer que seja. E se somos impossibilitados de chegarmos até o ofensor ou ofendido, que a gente faça em sentimento, em oração dentro de nós. Porque o Pai, Ele sabe de cada um dos nossos sentimentos. Sabe de cada uma das nossas emoções, das nossas intenções. Por isso é importante entendermos que quando Jesus diz que não sairemos de lá, dessa prisão, até que paguemos o último centil, Ele está nos dizendo até que cumpramos a lei de Deus, a lei de amor, de justiça e caridade, que vai nos dizer que nós estamos presos a essa inferioridade até quando quisermos. Que se ela é consequência de uma ação nossa, ela também está ligada à nossa capacidade de perdoar, de superar, de arrepender, de expiar e de reparar. Como é linda a doutrina espírita, que nos liberta dessa prisão da inferioridade, dessa prisão do preconceito, do ódio, da vingança. Nos liberta, sim, dessa corrente que nós mesmos nos aprisionamos nos sentimentos inferiores, quando achamos que somos melhores, que somos diferentes, que ainda não compreendemos que somos todos irmãos e que buscando a fraternidade ensinada pelo Cristo, perdoando, buscando a reconciliação, estaremos em faixas vibratórias onde nenhum ódio, nenhuma inveja, nenhum ciúme, nenhum mal poderá nos alcançar. Porque verdadeiramente buscamos alçar o voo do amar a Deus Pai sobre todas as coisas, do amar o nosso próximo, seja ele quem for, amando a nós, criaturas divinas, a imagem e semelhança do próprio amor. E assim, nós vamos finalizando esse estudo, agradecidos por este ensinamento, rogando a Ti, Mestre amado, que nos ilumine sempre, que a Tua luz, que a luz do Teu Evangelho, guie cada passo nosso, ilumine o nosso interior, para que possamos enxergar
as inferioridades do ego que ainda teimamos em cultivar, que possamos nos libertar destas amarras que nós mesmos fazemos a nós com desamor. Ajuda-nos, Mestre, a cada um de nós, e que nesse instante os teus benfeitores fluidifiquem as águas, transformando cada uma delas no bálsamo salutar, na medicação necessária, as nossas dores do corpo, as nossas dores da alma. Que a tua luz, Mestre Divino, banhe todo o planeta Terra e que possa uma vez mais nos convidar à compreensão da verdade que nos liberta. Em nome de Deus, nosso Pai. Fiquemos em paz. Beijo no coração. Amo vocês.